Eu sou o The React é meu, então vem assistir comigo, entendeu? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um React meu aqui pra vocês. Mais uma vez reagindo a um vídeo que não é de música, olha lá. Estamos evoluindo, o canal está mudando um pouco, olha lá. Vídeo do Bruno Bandeira, cara, eu gosto muito. Tá aí nesse nicho de animes também. Eu gosto muito das análises dele, das reviews dele. Eu acompanhava muito ele na época de Boku no Hero, né? Na época do Deku Dark, eu vi muito isso, vi muito vídeo com ele. Eu nem terminei de ler Boku no Hero, não tô vendo Boku no Hero, tem que parar pra ler depois. Muita coisa que tem que parar pra ler ou assistir. Mas enfim, vou ver aqui o vídeo dele falando sobre Shingeki. Eren estava certo e o final de Shingeki prova isso. Entendo o que aconteceu 20 mil anos depois. É o vídeo do Bruno Bandeira e eu vou ver aqui, 15 minutos, é rapidinho. Tô a fim de ver esse vídeo, parece... Vamos ver o que ele vai falar. Eu não... Sobre o Eren estar certo, eu não lembro de ter parado pra pensar sobre nada disso. O final de Shingeki foi tão tiltante pra mim na época que eu não... Eu só esqueci. Eu só tentei esquecer. E quando eu assisti um anime aqui, eu só me concentrei em absorver tudo de bom que me trouxe e deixar tudo de ruim pra lá. E tipo assim, eu já falei no outro vídeo do Nerd, mas a única parte de Shingeki que me incomoda agora sobre o final é o Eren chorão. Mas de resto, tá tudo bem. Vamos ver aqui. 3, 2, 1 e play. No final do episódio final da temporada final de Shingeki no Kyojin, No final do episódio final da temporada final de Shingeki no Kyojin, tivemos uma série de cenas pós-créditos que retratam o que teria acontecido com a Ilha de Parades com o passar dos anos. Mas como toda essa parte não foi totalmente animada e sim retratada unicamente, quase que unicamente em imagens, algumas pessoas podem ter ficado um pouco perdidas com o que realmente teria acontecido. Podemos ver, por exemplo, que no futuro distante a Ilha de Parades foi completamente bombardeada e praticamente extinta. Então isso significa que o Eren sempre esteve certo em ter que matar 100% da humanidade? E quem seria aquele garoto que encontra a mesma árvore onde Ymir recebeu os seus poderes de titã? Será que a Mikasa realmente se casou com o Jean, mas ela disse que só ia fazer com ele se estivesse com o cachecol do Eren enrolado no pescoço? E será que o Jean usou o cachecol do Eren para puxar? Enfim. Galera, infelizmente o meu review do episódio final, que eu fiz com tanto carinho como uma despedida para a obra, recebeu uma restrição de idade e por isso ele parou, obviamente, de ser divulgado para mais pessoas. Então, se você não viu o meu review completo, eu recomendo que você assista, principalmente porque tinha muita coisa que eu precisava falar depois de ver o ódio desproporcional que a série acabou recebendo. Aproveita então para genocidar o botão do like aí embaixo para será que eu ajudar na vejo esse divulgação do outro vídeo vídeo e dele? lembra de conferir a sua inscrição e se o sininho tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo aqui no canal. E antes da gente começar, eu quero lembrar que enquanto eu estiver com esse boné na minha cabeça, isso significa que as vagas para o meu treinamento YouTube Masters estão abertas. Chegou a hora de você ter o seu próprio canal no YouTube e poder faturar pelo menos um salário acima da média brasileira sem precisar sair de casa e sem precisar aparecer se você não quiser. Lembrando que, galera, o meu canal ficou estagnado por 3 anos seguidos, mas a partir de 2020 eu tomei uma decisão muito simples que fez o meu canal disparar e hoje ser um dos maiores canais do nicho de animes e mangás. E eu tenho muito orgulho de tudo o que eu construí ao longo desses 10 anos aqui no YouTube, porque eu consegui alcançar Caraca, 10 anos ele tá no YouTube já. Eu pensei que fosse possível pra mim. Então, assim como eu Porra, me dedico 10 a entregar anos, o meu muita coisa. melhor aqui no meu canal no YouTube, eu me dediquei ao máximo para entregar o melhor também nesse treinamento, até porque o resultado desse meu projeto depende também do resultado que eu consegui entregar para vocês. Então, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado para você poder ir lá conhecer. Tá, ok. Vamos lá então, galera. Explicando pra vocês o que são essas cenas extras no final do episódio, essas são cenas que foram baseadas em páginas extras desenhadas pelo próprio Isayama para o volume final do mangá, que não existiram na versão do capítulo quando ele foi publicado na Shonen Magazine, mas sim só depois, quando veio a publicação do volume oficial do mangá. E agora, essas mesmas páginas foram adaptadas para a versão em anime, mas que também tiveram algumas
algumas pequenas diferenças em relação ao próprio mangá. A primeira dessas cenas extras se passa ainda durante o episódio que foi a despedida da Ymir depois da morte do Eren. Depois de conversar com o Armin, a Mikasa conversa e agradece pela existência da Ymir, né? Que foi quem fez com que ela própria pudesse existir. Nessa hora, podemos ver uma cena onde a Ymir decide proteger as suas filhas ao invés de se sacrificar tendo protegido o rei Fritz, como foi o que aconteceu no passado. Essa cena fez muita gente pensar que o passado da Ymir teria de alguma forma sido alterado, mas isso, galera, foi apenas a imaginação de um passado hipotético onde a Ymir teria feito a escolha certa de deixar o rei Fritz ser morto ao invés dela própria ter se sacrificado para salvar a vida dele. Até porque o conceito de passado e futuro em Shingeki não podem ser alterados, eles coexistem como um só, assim como o próprio Eren ele disse, né, quando ele acessa os caminhos. Mas agora sim, falando sobre as cenas pós-créditos, temos então uma cena da árvore onde o trio principal costumava ficar, com algumas pessoas indo visitar o túmulo do Eren, incluindo um casal. A cena no anime fica muito difícil de entender por a gente só conseguir ver um pequeno quadro bem pequenininho ali no canto da imagem, mas no mangá fica mais evidente que se trata, né, implicitamente da própria Mikasa, que chegou a se casar com alguém e até chegou a ter um filho com essa pessoa. Ou seja, a Mikasa, em algum nível, ainda conseguiu seguir a sua vida em frente, mas de tempos em tempos sempre ia visitar o túmulo do Eren. Já a pessoa com quem ela se casa, a gente não tem qualquer certeza de nada, mas muita gente acredita que seja o próprio Jean, que sempre teve um crush nela desde o começo do anime e durante a saga final ele até chega a sonhar com um futuro hipotético onde ele e a Mikasa viviam juntos. O cabelo realmente é muito parecido com o do Jean, mas os personagens de forma geral em Shingeki são muito parecidos, né? Então fica muito difícil da gente cravar alguma coisa. Depois a gente tem um frame da Mikasa sendo velada, já muito idosa, com o infame cachecol que o Eren deu pra ela quando criança, enrolado no seu pescoço. E aqui vem toda a polêmica com a personagem que até chegou a casar e ter filho, ao que parece, mas continuou vivendo a sua vida inteira praticamente em função do Eren. Claro que, vamos ser justos, é provável que ela não visitasse o túmulo do Eren todo santo dia, né? Mas essas cenas dão a entender que ela não passou um dia sequer da vida dela sem pensar no Eren e viveu assim toda a oportunidade que tinha. Vamos ali visitar o túmulo do Eren? E parecia, sabe? Por a gente ter visto essas cenas e não, por exemplo, focando nas cenas onde a Mikasa, ela decidiu viver a própria vida ali com o seu atual esposo, o Isayama propositalmente tendo decidido optar Meu Deus. Descarrega't ja l'app d'Habitaclia. por mostrar essas cenas, dá a entender que sim, ela viveu a vida dela em função do Eren. Sim. Então imagina que merda você casar com uma pessoa assim, que vive a vida inteira em função do ex-namorado platônico que ela nunca sequer pegou, inclusive na vida. Eu, sinceramente, galera, eu sei que o foco era mostrar ali a perspectiva da árvore que a gente já conhecia e quase que única e exclusivamente, já que toda a história se passa ali, né? Toda essa história das cenas pós-créditos se passam em torno daquela árvore. Mas o fato do Isayama ter focado em mostrar a Mikasa sempre ao redor daquela árvore inevitavelmente passa essa impressão pra gente. Mas foi isso mesmo, qual é a dúvida? Parades começa Fazer a o quê, né? industrializar a um nível absurdo com o passar dos anos. E aqui tem um detalhe interessante. Olha lá, porque muito o futurístico. anime mostra vários prédios muito mais avançados do que os que foram mostrados no mangá. Muito porque futurístico, no mangá velho. ainda eram prédios comuns que a gente consegue reconhecer nos dias de Sim. hoje ali. Aqueles prédios grandes do início do século XX que tinham nos Estados Unidos ali, nada muito fora do comum, né? Enquanto o anime, ele mostrou vários prédios extremamente mais avançados, como se todos os prédios, sabe? Não é tipo um prédio Ai, fui interrompido aqui. Tá. muito avançado, diferente, tipo aquele prédio de Dubai, que é o maior do mundo. Não. Todos os prédios eram como se fossem aquele prédio de Dubai, sabe? Era praticamente rotina em Parades, então sim, eles estavam
muito mais avançados do que o mangá fez parecer. Sim, Então sim. essa a gente pode dizer que seria uma pequena correção, quem sabe, né, sugerida pelo próprio Isayama para que a história evidenciasse uma passagem de tempo muito maior do que o mangá fez parecer. Inclusive, galera, agora a gente consegue ter uma noção exata de quanto tempo teria se passado desde o final do mangá ali que a gente conhece, o final da grande batalha que a gente acompanhou, porque o nome da nova música que toca nessa temporada, né, se chama Para Você Daqui a 2.000 ou 20.000 anos. Então, usando essa música como base, a conclusão que eu diria que a gente pode chegar é de que teriam se passado mais 2.000 anos até Parades alcançar o ápice do seu desenvolvimento tecnológico, mas ao todo teriam se passado 20.000 anos, já que temos mais uma passagem de tempo, que foi quando, né, toda a ilha foi destruída em mais uma guerra, a vegetação começa a tomar conta do lugar, Sim. e a árvore onde o trio principal costumava ficar cresce absurdamente mais. E a gente vai acompanhando, né, toda essa passagem de tempo através dos frames desses pós-créditos. Então, galera, eu não acho que se passaram 20.000 anos até a guerra que levou à destruição de Parades, mas sim apenas 2.000 anos Fui interrompido de novo. Ai, meu Deus. até Parades conseguir se desenvolver, depois ser destruída numa guerra e depois mais 18.000 anos, fechando ao todo os 20.000 anos mencionados na letra da música. Faz sentido a gente pensar dessa forma porque depois que Parades é destruída e ter se passado mais um tempo absurdo ali, surge um garoto explorando aquela redondeza com o seu cachorro e encontrando a tal árvore onde o Eren foi enterrado. Aquela árvore assumiu uma forma praticamente idêntica à árvore onde a Ymir se fundiu a centopeia e ganhou seus poderes de titã. É como se esses 20.000 anos fechassem todo o ciclo que conhecemos e desse início a esse novo ciclo com esse garoto. Agora, a gente não faz a menor ideia de quem seja esse garoto, né? Mas a gente pode muito bem assumir que ele seja, assim, um descendente muito distante da própria Mikasa, que teria ouvido falar sobre tudo o que aconteceu no passado, 20.000 anos atrás, e decidiu explorar aquela região, né? Claro que nesse caso, a gente teria que assumir eu acho que é muito houveram, viagem. sim, alguns sobreviventes da guerra que destruiu a Ilha de Parades. Obviamente que muita coisa fica em aberto nesse final, e a principal delas é se o garoto que muita gente nomeou como Beren teria iniciado uma nova era onde o poder dos titãs passaria a existir nesse mundo Acho muito mais viagem. uma vez. Todo o contexto visualmente ali indica claramente que sim, mas não tem como a gente afirmar com certeza absoluta, né? Agora, o que sabemos é que a Ymir só adquiriu seus poderes de titã ao se fundir com aquela centopeia que vivia no fundo do mar. Sim. No mangá, quando temos a cena do Zeke divagando sobre o propósito da vida, podemos ver que existiam várias centopeias iguais àquela que se fundiu com a Ymir, o que leva a gente a se questionar algumas coisas. Por exemplo, por que diabos então outras dessas centopeias não se fundiram com outros seres vivos durante a jornada, durante o passar da história? A centopeia só podia, por exemplo, se fundir com outros seres humanos? Ou a centopeia só podia se fundir com uma pessoa que tivesse muita vontade de sobreviver e ser livre? E se a centopeia conseguia viver sem parasitar ninguém como o que ela fazia no passado, por que ela morreu ao se separar do Eren? Entende? A gente não sabe como funcionam exatamente todas essas regras. Só para Ymir alguns sabe. dos poderes do Titã. E o engraçado foi que o anime, olha só que safado, decidiu ocultar essa página que mostra, né, várias centopeias ali iguais a que a gente conhece. É verdade, e ao não invés mostrou. disso, decidiu mostrar só uma dessas centopeias como se ela tivesse sido, quem sabe, um ser único nesse planeta, né, um ser especial e único. Mas ainda assim, nada impede, né, de ter surgido outra igual a essa e o Beren realmente ter se tornado um titã fundador novamente. De qualquer forma, falando agora sobre o ciclo de ódio em Shingeki no Kyojin. Como Parades foi completamente destruída, muita gente usou isso como um argumento de que o Eren sempre esteve certo e que ele devia ter matado todo o resto da humanidade mesmo. E realmente, galera, como o final ele fica em aberto principalmente com essas páginas extras, existe sim a possibilidade do resto do mundo ter se vingado de Parades pelo o que o Eren fez ao mundo no passado.
E eu acho que esse final em aberto foi até uma tentativa do Isayama tentando fazer uma média ali com a galera que tacou pau no final do mangá, tipo, olha, pode ser, olha só, o Eren talvez tivesse razão, galera, me perdoem. Eu sinceramente duvido que essa tenha sido a causa da destruição de Parades, né, como uma forma de revanchismo, porque mesmo que a gente considere que tenham se passado só 2000 anos até o acontecimento dessa guerra que levou à destruição de Parades, ao invés dos 20.000 anos que seria o período total até o descendente da Mikasa aparecer, entre aspas, aqui, ainda assim, 2000 anos é bastante tempo para que as pessoas simplesmente não se importem com o que aconteceu no passado. A gente não vê, por exemplo, o Brasil entrando em guerra e tentando destruir Portugal por ter sido colonizado por eles, né? A gente, na verdade, está querendo buscar refúgio, cidadania lá, ultimamente. E isso aconteceu, olha só, isso aconteceu 500 anos atrás. Imagina se fossem 2000 anos atrás. Então, galera, 2000 anos é tanto tempo que é muito improvável que a destruição de Parades tenha sido uma resposta ao que aconteceu no passado, porque ninguém guarda rancor, esse rancor por tanto tempo assim. Mas, por outro lado, a gente também, né, precisa levar em consideração que o Eren causou uma extinção global, praticamente, então a escala do que aconteceu a escala é aqui diferente. foi muito maior do que os exemplos da vida real que a gente pode trazer. É verdade. Um outro argumento ainda é que, se a gente for interpretar todas essas cenas pós-créditos como o fechamento de um grande ciclo, né, até o menino Beren aparecer, então a gente poderia considerar também que a destruição de Parades teve sim a ver com tudo o que aconteceu no passado. Seria como se esses 20.000 anos que se passaram fechassem, né, todo o grande ciclo que conhecemos e desse início a um novo ciclo a partir daquele momento. Mas sinceramente, no fim, eu ainda acredito que a mensagem do Isayama nesse final é de que, independente da existência de titãs no mundo ou não, os conflitos entre os seres humanos nunca vão deixar de existir, até que a própria humanidade deixe de existir por completo nesse planeta. Como sempre, eu quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários. Eu confesso que eu tava com muita saudade de falar sobre Shingeki aqui no canal, galera. Foi uma temporada, Bom vídeo, gostei. Bruno Bandeira sempre didático, muito bom. Mas, tipo assim, mano... Ah, sei lá, velho. Tipo assim, é um argumento bom esse do... Bom, entre aspas, do tipo... Ah, o Eren teve certo, porque no final das contas todo mundo foi lá e retalhou a ilha e tal. Mas, mano, tipo assim... Não faz sentido, velho. Quer dizer, faz, na real, mas também tem esse lance que ele falou, né? O Eren dizimou 80% da humanidade. É algo muito gigantesco pra se esquecer. Não se esquece assim, velho. Tipo assim, a gente tem ódio, por exemplo, do Hitler até hoje. Pela merda que ele fez, tá ligado? E ele matou muita gente. Mas não chega nem perto do quanto que o Eren matou, tá ligado? Óbvio que é uma comparação, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tô comparando porque é um exemplo de gente de uma pessoa que a gente odeia muito, comparando com uma ficção que também matou muita gente, mas pelo amor de Deus, é uma realidade outra ficção, mas né, é só porque, pelo amor de Deus, famoso, né, vai que pessoa vai meter o louco aí comigo. E, tipo, o Eren matou muita gente, 80% da humanidade, mano, 80% do mundo, é loucura, tá ligado? Então... é odiável, muito odiável, tá ligado? Pode ser sim um ódio que pode ir passar de milhares e milhares de anos, sim. Eu acredito muito nisso. Faz sentido pra mim, na real. Mas é isso, mano. Eu não tenho muito mais o que dizer sobre Attack on Titan. Attack on Titan, véi, poderia ter, se tivesse tido um final melhorzinho, ele ia ter virado meu anime favorito. Tipo assim, fácil, muito fácil. Mas o final me decepcionou muito. E aí eu desanimei com a obra total. Por mais que eu tenha venciado muitos outros momentos e todos os momentos anteriores foram muito bons, esse final pra mim, falei, ai, sério? Tipo, não casou com a obra e pra mim ficou muito broxa.
Mas enfim, é isso. Obrigado por quem até aqui. Os dois últimos vídeos que eu postei sobre Attack on Titan foram muito só ódio e tristeza, porque esse final não me agrada. Que doideira. Mas enfim, obrigado por quem até aqui. Parece até que eu tô triste de verdade, mas não é. Só que, pensar nisso me deixa, ai, que zoado. Mas enfim. Obrigado por quem até aqui. Deixa o like, se inscreve. Assiste outro vídeo que eu assisti da Nerd lá sobre Attack on Titan também, se quiser. E eu costumo reagir a música geek aqui no canal, se você não me conhece, então vê aí os vídeos se você gosta de música geek aqui, rap, geek, trap, os caramba, Marquinhos, Enigma, Rap e toda essa galera aí que faz música, eu costumo ouvir as músicas dele aí, dou minha opinião e tudo mais, e vou reagir nas coisas. Agora eu tô começando a reagir a vídeos diferentes, tipo esse do Bruno Bandeira, então é isso. Faz aí a boa, se inscreve aí, ativa o sininho e acompanha nós. Até o próximo vídeo. Beijo.